Sob nenhuma hipótese, deixe de reconhecer quando você perceber que cometeu um erro. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou comentar sobre o último erro que eu cometi aqui no meu canal, que foi o meu último vídeo que eu já excluí, que daqui a pouco eu explico para vocês. Mas antes de entrar no tema, não fiquem ansiosos quanto a isso, deixe-me expor um pouco algumas questões prévias, que não tem que ver com o contexto do vídeo e nada, mas tem que ver com a postura geral na vida quando a gente comete erros. Cometer erros é da natureza humana. Ninguém jamais deveria imaginar estar isento de erros na sua vida. Isso de forma muito geral. No que fala, no que pensa, no que sente, no que entende, no que expõe, no que não expõe, enfim. Nenhum de nós está isento de erro na vida de forma ampla e geral. E isso é importante admitir para que a gente tenha o mínimo de boa vontade para viver uma vida pessoal, familiar, social significativa. Pessoas que não admitem os seus erros são pessoas infelizes que tornam as demais infelizes, porque não são capazes de dar ou pedir perdão, não são capazes de admitir problemas mesmo quando óbvios, não são capazes de dar o braço a torcer, não são capazes de ter tolerância, não são capazes de ter empatia, não são capazes de ver o outro lado e todas essas coisas impedem relacionamentos reais, profundos e significativos. E aí tudo precisa servir à paranoia da pessoa que julga não cometer erros e que tudo tem que girar em torno das suas convicções e das suas questões. E isso é o oposto, né? De um ser humano capaz de se relacionar. Em ampla medida, o que a gente faz aqui no canal Vem Senhor Jesus é nos relacionar. Ainda que de uma forma desequilibrada, porque mais eu falo do que vocês e mais vocês ouvem do que eu. Mas eu tenho um privilégio muito grande de ter uma comunidade maravilhosa que me acompanha e que nem sempre concorda comigo, e isso também é muito bom. E em função do meu último vídeo, várias pessoas entraram em contato comigo. Ninguém muito assim me pedindo para excluir o vídeo, mas me pedindo para considerar algumas coisas. E agora eu posso falar um pouco sobre o contexto aí do último vídeo e o que aconteceu ou não aconteceu. Ontem, durante o dia, eu recebi pelo WhatsApp um link para o vídeo, né, da paródia da música do Arautos do Rei, que depois eu vim a reagir de noite e aí o vídeo rodou aí o dia todo. Quando eu recebi o vídeo, eu fiquei muito indignado. Eu pensei em gravar algum conteúdo, mas depois eu desisti. Eu desisti não assim de forma definitiva, mas eu desisti, não vou gravar nada agora. Então, quando foi chegando a noite, eu retomei aquele conteúdo e decidi gravar. Tudo bem? Alguma coisa me dizia assim que eu precisaria tentar buscar entender a situação, não assim com um olhar meramente crítico, mas eu tive dificuldade de fazer isso. E quando eu fui gravar, acabou que eu soltei os cachorros assim, sem ponderar muito que tipo de circunstância poderia ter conduzido à produção daquele conteúdo, que não exatamente o que eu estava imaginando nos meus piores temores, né? E aí algumas pessoas entraram em contato comigo para pontuar algumas coisas. Primeiro ponto, que o vídeo não foi veiculado numa quadrenal, mas sim em um concílio. Então, quando a música fazia referência à quadrenal, a música estava simplesmente tratando uma situação, vamos dizer assim, teórica, hipotética, fictícia, não real do que estava acontecendo, que a música estaria sendo veiculada numa quadrenal.
Então foi um erro da minha parte pressupor que a música estaria fazendo referência a uma quadrinal, então aquele material estava sendo veiculado numa quadrinal. Além disso, um amigo em especial me mandou uma mensagem, era às 4 da manhã, mas eu estava dormindo, e quando eu acordei eu vi, e ele me expôs toda uma situação assim, que eu não vou expor para vocês aqui, mas ele disse para mim assim que ele é amigo pessoal do pastor Matheus Tavares, e que na visão desse meu amigo, Matheus Tavares é um pastor excelente, comprometido, sério, sincero e tal. Ok, recebo essa informação. E o que acontece? Um pai de um amigo meu de infância, pai do Jorge, ele faleceu alguns dias atrás, aí o corpo foi para o ML, algumas questões complicadas e tal, e hoje foi o velório. Então eu acordei e fui direto para o velório. Várias pessoas entraram em contato comigo, dizendo que gostaram do vídeo, dizendo que não gostaram, tanto no canal mesmo, em público, quanto no meu WhatsApp em particular. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, pastor, eu gravei um vídeo e ele viralizou esses tempos atrás, você pode dar uma analisada nesse vídeo e depois me dar uma ligada? Eu não conseguia ver o vídeo imediatamente, aí quando foi só de noite, eu tive tempo de dar uma olhada no vídeo, e quando eu abri o vídeo era o mesmo rapaz que fez o vídeo anterior. O vídeo que eu comentei aqui, né, do louvor ao diabo. E aí eu já entendi, né, que era o rapaz que tinha feito e tal. E vi o vídeo todo dele. Gostei do vídeo que ele me enviou. Era um vídeo sobre se o adventismo é uma seita, ele fazendo piada e explicando de uma forma bem humorada. E aí eu liguei para ele atendeu e eu falei assim, e aí meu irmão, como é que você tá? Ele falou, tô bem, e você? Tô bem também. Aí eu falei para ele assim, falei, olha cara, eu gostei muito do vídeo que você me mandou, gostei por isso, por aquilo, e agora você pode brigar comigo. Aí ele deu risada assim e falou, não, só liguei para saber se você tá bem, como é que você tá, gostou do meu vídeo? Ai, que legal. Falei, não, irmão, tranquilo, gostei, legal, mas eu sei que você tem algo a me dizer. Pode me explicar o que aconteceu e eu tô aqui para te ouvir. Aí ele, então, pastor. E aí ele me explicou um pouco, assim, algumas questões que me fizeram excluir o vídeo. Eu não posso julgar se ele foi sincero ou não, se o que ele diz é fato ou não, mas eu dou a ele o benefício da dúvida, porque não tenho motivo de duvidar do que ele me disse. E ele me explicou duas coisas. A primeira coisa que ele me disse é que o Matheus Tavares não sabia do teor da canção e que quando o Matheus Tavares gravou a cena final, que se tornou a cena final da canção, foi um pedido desse rapaz, que é o autor da paródia, para o pastor Matheus. E ele só falou assim, pastor, aqui, Ana, vamos gravar aqui um take, você virando para trás e dando um joinha, beleza? Beleza. E o Matheus, em tese, não sabia do teor do que ele estava fazendo. E aí ele me explicou o seguinte, que ele tem um ministério que é adventista e que envolve abordar algumas questões pelo viés do humor, que por causa disso ele foi convidado a produzir um conteúdo ali para o concílio da UCOB, da União Centro-Oeste Brasileira, e que esse vídeo que a gente reagiu a ele é uma parte de 3 vídeos que contam uma história de um cara que teve um sonho de ser pastor e tal, e aí toda uma trajetória, e esse vídeo seria o vídeo final, e aí no final o cara acorda e tal. E a ideia era fazer um conteúdo bem humorado para ser veiculado ali naquela situação e não ser publicado em lugar nenhum e tal, e etc. E ele falou para mim assim que ele viu o meu vídeo, viu o vídeo todo, e que ele não tinha a intenção de passar a mensagem da forma como eu entendi, mas que ele também percebeu que ele foi um pouco infeliz ao tratar algumas coisas que ele reconhece que são complicadas ali na questão dos chamados especiais, dessa treta toda dentro do adventismo. E é uma questão delicada, tensa, complicada, mas que não foi da intenção dele, mas que ele entende que ele errou
E a gente bateu um bom papo, assim, demos risada, conversamos, ele falou que me acompanha, é inscrito no canal. Um abraço, inclusive, meu amado irmão. E em função disso, logo depois que eu desliguei o telefone, eu excluí aquele vídeo. Tá? Ele está privado, mas depois eu vou excluí-lo definitivamente. E em função dessas informações, eu acho que é absolutamente digno, absolutamente justo que eu me retrate publicamente. Eu vou ainda comentar coisas nas quais eu não quero me justificar, mas que eu quero apontar um pouco dos meus motivos, eu quero aprofundar um pouco algumas coisas no final desse vídeo. Mas antes disso, eu quero deixar muito claro aqui que eu me equivoquei, eu exagerei o tom da minha crítica, especialmente ao xingar o pastor Matheus Tavares no final do vídeo. E por isso eu quero pedir perdão pessoalmente e claramente, publicamente ao pastor Matheus Tavares. E em relação ao irmão que produziu a paródia, eu deixei claro para ele assim que realmente foi uma coisa que soou absolutamente mal para mim. Porque eu expliquei para ele assim que o humor é uma arma muito poderosa, psicologicamente falando. E às vezes, pessoas que passam por coisas muito ruins fazem piada com isso. Inclusive, é muito clássico assim na história do estudo sobre o humor o fato de que os judeus nos campos de concentração criaram muitas piadas a respeito do Hitler e dos nazistas. Mas eu expliquei para ele assim, algo do tipo assim, que quando a gente faz piada do que a gente está passando é uma coisa. Quando outra pessoa faz piada do que a gente está passando é bem diferente. Então, por exemplo, um rapaz que está vivendo à base de cevada e cuscuz fazer uma piada no sentido de tirar força daquela situação difícil para continuar no seu chamado especial, buscando adentrar a obra e se tornar um pastor, é uma coisa. Agora, um irmão da igreja, e pior ainda, um administrador da igreja fazer uma piada com uma pessoa que está numa situação dessa, isso não é legal. E, para mim, aquela paródia, ela soou como o administrador da igreja zombando das pessoas nessa condição. Isso é uma coisa inadmissível, assim, isso seria uma coisa inadmissível. E, de qualquer forma, mesmo que isso não tenha sido produzido exatamente nesse contexto, não deixa de ter um certo mau tom ali naquela paródia. Mas, às vezes, quando a gente lida com o humor, a gente lida com uma fronteira complexa. O humor, ele pode agradar muito algumas pessoas, ele pode desagradar muito algumas pessoas. Eu acho que a gente não deve criminalizar o humor e não deve cancelar a pessoa que fez uma piada infeliz. Então eu também me retrato diante do irmão em relação aí que eu tratei a paródia dele como louvor ao diabo. Eu mantenho algumas reservas, assim, eu quero deixar bem claro que eu mantenho que, na minha visão, mesmo com esse contexto todo, a paródia permanece de muito mau gosto. Mas isso tem que ver com a minha sensibilidade em relação a essa discussão, e aí podemos avançar um pouquinho para falar algumas coisas. Em ampla medida, a discussão sobre os chamados especiais, ela é uma discussão sobre a remuneração dos pastores. E esse é um tema muito difícil de tratar. Porque o que acontece? Quanto que um pastor deveria ganhar para ser um pastor? Essa é uma pergunta complicada e difícil de responder por várias razões. Primeiro que existem modelos diferentes de ministério em igrejas diferentes. Isso também ajuda a confundir e a bagunçar um pouco essa discussão. Por exemplo, algumas igrejas, o cara lá é pedreiro, então ele trabalha o dia inteiro como pedreiro. Aí chega lá às 8 horas da noite, ele bota o terninho dele, 8h30 começa o culto. E o cara tá ali tirando oferta, recebendo oferta, pregando e tal, chamando os irmãos pelo nome, abrindo igreja, fechando igreja, ele é o pastor da igreja. Quanto que esse cara merece ganhar por mês?
R$ 500, R$ 1.000, um salário mínimo, 2 salários mínimos, 10 salários mínimos. Agora, existem igrejas como o Adventismo, por exemplo, que o pastor tem dedicação exclusiva. Mesmo quando ele não está abrindo e fechando a igreja, pregando e fazendo as coisas, ele é pastor. Então ele está ou se preparando, ou visitando, ou fazendo todos os tipos de trabalho como um gerente administrador de um distrito, de uma escola, de uma administração de uma associação, de uma instância, de alguma instituição da igreja. E quanto que ganha um cara que se dedica exclusivamente àquilo? Um salário mínimo tá bom? 2, 5, 10, 20, 30 salários mínimos? Uma questão complicada, né? É uma questão difícil de responder. E o que acontece? Eu sou contra as pessoas que querem impor voto de pobreza aos outros. Se uma pessoa quer fazer voto de pobreza, tudo bem. É a mesma coisa da piada. Se eu quero fazer piada com as minhas desgraças, tudo bem. Agora, você impor voto de pobreza ao outro, fazer piada com o outro, fazer analogia, aí já não é legal. Então o que acontece? Eu não creio que o pastor precisa ser pobre, tá? Ainda que essa é uma discussão bem difícil. Até porque tem aquelas discussões, o que é ser pobre e o que não é. Quem ganha R$ 5.000 por mês é pobre. Quem ganha R$ 15.000 por mês é pobre. Quem ganha R$ 30.000 por mês é pobre. Essa é uma discussão interessante. Por exemplo, alguns pastores adventistas ganham muito bem. Alguns não ganham muito bem. Mas quando se compõem os ganhos de um pastor, se compõem tanto o seu salário quanto os seus auxílios. E existem pastores que atuam em áreas mais ricas e são mais caras de se morar e de se viver. Mas às vezes o pastor precisa meio que morar naquela localidade em função de questões de locomoção e comodidade da própria igreja. Então vamos dizer alguém que é pastor numa igreja na região da Avenida Paulista, em São Paulo, o cara tem que morar na região da Avenida Paulista. A obra paga, às vezes, de aluguel para pastores em condições semelhantes a essa que eu estou descrevendo, R$ 10.000 por mês só de aluguel. E aí o pastor ganha 2.000 de gasolina, 3.000 de gasolina, salário. E aí ele vive numa casa de 10.000, mas ele ganha 6.000 por mês. 6.000 é um salário ruim? Não. Ainda com aluguel livre? Não. Mas às vezes o cara não é rico. Pelo menos na minha visão. Mas ele vive uma vida morando numa região absolutamente nobre, etc. Então, o sistema da obra é um sistema interessante, assim, ele não é isento de defeitos e problemas, mas é um sistema interessante, assim. A Igreja Adventista é uma igreja bem organizada. E, naturalmente, alguém pode discordar, né? Eu não moro na Avenida Paulista, mora 30 quilômetros para frente, na Zona Leste, tem uma casa de 5.000 em vez de 10.000. Mas às vezes, por questões, é importante o pastor estar bem perto ali da região onde trabalha especificamente. Porque os membros moram ali, contar com trânsito de ir e vir, às vezes o cara vai gastar não só em dinheiro no trânsito, mas em estresse, porque o trânsito é uma parada muito estressante. Então, às vezes, uma economia financeira não vale o problema da qualidade de vida e da disponibilidade e da comodidade de morar perto da igreja, etc. Se tem igreja em um lugar muito nobre, você tem que morar perto de um lugar nobre, ou no lugar nobre. E aí, quando a gente fala em dinheiro, essa é uma discussão sempre bem difícil. Porque algumas pessoas, elas caem assim num problema que eu sempre evito cair, que é de julgar assim, porque o pastor ganha dinheiro, ele só trabalha por dinheiro.
E aqui não é o caso de negar que pode ser que algum pastor seja um falso pastor e só pense em dinheiro, faça um trabalho meia boca para ganhar o dinheiro e é isso. Pode ser que isso aconteça. Mas a igreja tem meios de aferir determinadas questões para identificar esses e excluí-los do ministério, né? Sim, é fato. Mas a questão é que lidar com essa discussão toda é uma discussão muito difícil. E os chamados especiais, eles colocam uma dificuldade a mais nessa discussão. Porque aí não é assim o quão rico o pastor pode ser, mas é o quão pobre ele pode ser. E aí quando a gente tocou, inclusive, no vídeo, né, falando um pouco sobre pastores que têm dificuldade de se alimentar a si e a sua família, independentemente aí da paródia do irmão que foi infeliz ou etc. É uma discussão bem pesada, assim, bem complicada. Eu peço desculpa que eu tô tossindo, a minha garganta não tá legal. Deu uma esfriada aqui em São Paulo, choveu. Tava super calor esses dias e aí quem aguenta, né? Mas assim, galera, quão pobre uma pessoa pode ser para servir a Deus também é uma discussão difícil. E se a pessoa quer se impor pobreza, tudo bem, mas se uma empresa, porque a igreja no final das contas é uma empresa, impõe sobre o outro uma pobreza para que ela tenha a perspectiva de servir a Deus no futuro em condição um pouco melhor, essa é uma discussão bem perversa, sabe? E isso explica um pouco assim a minha ira, o meu exagero, o peso da minha mão. Assim. A minha mão é bem pesada nesses contextos. E eu não retiro assim que eu estava correto na minha indignação. Acho que talvez o único ponto, dois pontos assim, que eu realmente errei foi de atribuir aquilo louvor ao diabo como uma intenção e a questão do Mateus ali, né? Ele xingar ele pesadamente num contexto que aparentemente ele não tinha assim tanta culpa quanto eu imaginei inicialmente. Mas fora isso, eu não retiro nenhuma das minhas palavras. Especialmente falando de Marlington Lopes, essa galera aí que. Mas também é importante eu aprender a não confundir as minhas questões com esse pessoal com outras pessoas que às vezes não tem nada a ver, né? E é uma discussão bem complicada, assim. Mas eu não perco nada em admitir que errei. Até porque uma das minhas birras com a administração da igreja é a insistência deles em não admitirem o erro em relação a mim. Então seria bem incoerente eu também não admitir o erro quando eu erro com eles. Isso é importante porque quando eu acertar ao criticá-los, mesmo de forma veemente e pesada, aí eu posso ter moral para criticar, né? Mas se eu não admitir o erro quando eu critico, aí fica a impressão de ser injusto e aí não é legal. Então, galera, eu agradeço a todo mundo que entrou em contato. Eu agradeço a todo mundo que se importa comigo. Eu agradeço a vocês que, a despeito dos meus erros, continuam me admirando e gostando de mim. E agradeço aqueles que chamam a minha atenção e puxam a minha orelha. Porque, ainda que eu possa discordar, e às vezes eu discordo de quem puxa a minha orelha, eu nunca deixo de considerar. E eu valorizo muito quem discorda de mim. Valorizo de verdade. Às vezes, quando é uma discordância que eu julgo muito burra ou muito maldosa, eu julgo mal a pessoa, excluo a pessoa, xingo a pessoa e etc. Mas quando eu percebo que, mesmo que eu pense que a crítica é equivocada, ela é de boa vontade, eu, no mínimo, dou toda a atenção à pessoa. Porque eu acho que é isso que vocês merecem. E é por isso que a nossa comunidade aqui ela é diferenciada, né? Por isso que vocês gastam meia hora, uma hora, tantas horas da vida de vocês assistindo um maluco aí, sem nenhum tipo de maquiagem e edição, falando coisas na internet, sendo que tem tantos conteúdos por aí que supostamente seriam bem melhores que os meus.
E geralmente quem gosta do meu conteúdo às vezes pensa até o contrário, né? Que é difícil encontrar coisas tão legais quanto encontram aqui. Eu fico feliz, assim, não meramente pelo lado da lisonja, porque isso não me interessa. Mas eu fico feliz por poder influenciar vocês naquilo que eu entendo ser positivo e pelo fato de que muitos de vocês se identificam comigo na humanidade, inclusive na humanidade de quem erra. Tudo bem? Obrigado por me ouvirem, desculpem pelos meus erros e até o próximo vídeo, se Deus quiser.